Fala pessoas, beleza? Bom dia, mais um dia aqui, dia 16 de março de 2020, é uma segunda-feira, o sol tá bonito, mais um dia bonito aqui, né pessoas? 8h10 da manhã, vem de carona comigo então, a gente vai até o trabalho lá, até onde eu trabalho. Vamos lá então pessoas, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, sou cristão, marido, pai, sou programador, músico e sou curioso, beleza? Essas 6 características aí resumem quem eu sou, né? Eu gosto de colocar assim para dar uma resumida básica no meu currículo pessoal de vida. É isso aí, vamos lá pessoas. Segunda-feira, tem muita gente que fala que odeia segunda-feira. Na verdade, deve estar implícito aí um não gostar de onde trabalha, talvez, ou de onde estuda, ou de quebrar os dias de descanso que passou em casa, de sábado e domingo. Pode ser, mas eu gosto de segunda-feira. Também tem a ver com gostar do trabalho, claro, mas tem a ver também em ser grato a Deus por mais um dia de vida, né? E também tem ser grato a Deus pela família, pelo trabalho, por tudo. A gratidão é algo que, se a gente tem no coração, gratidão a Deus, né? Não adianta falar que só tem gratidão, mas gratidão a quê? A vida. A vida, ela foi criada, ela não existe por si mesma. Foi Deus que criou a vida, que criou o ato de existir, né? Então é Deus o criador de todas as coisas e que sustenta todas as coisas também. Vamos lá pessoas. Honda Civic bonito aqui do meu lado. Se bem que eu prefiro a cor branca. Carro sedã, eu acho muito bonito o carro branco, né? Minha esposa já acha carro sedã cor preta mais bonita. Também, dependendo do modelo, o preto fica bonito, mas eu acho mais bonito o branco. Enfim, gosto é uma coisa bacana, né? A gente pode conversar, ver do outro lado e tal. Mas pessoas, o que eu gostaria de conversar hoje, se vocês quiserem dar sugestões de assuntos também, fiquem à vontade. Mas hoje, como eu coloquei no título do vídeo aí, você usa bem os recursos que tem à mão? Por que eu falo isso? Eu tava pensando será que a gente usa bem, usa satisfatoriamente as coisas que a gente tem na nossa mão? O mais simples de dar de exemplo é um próprio celular, né? Eu tô usando esse celular agora para fazer essa filmagem e gravação. Um celular, eu não vou ficar entrando em pormenores, mas eu gostaria de filosofar, de pensar um pouco, de extrair alguns argumentos, lições e pensamentos pra gente com relação ao uso das coisas que a gente tem. O celular dá para usar para muitas coisas, como recentemente eu comecei a faculdade à distância, né? Comecei a fazer uma faculdade de ciências da computação à distância, e pelo celular é possível fazer as aulas também. Então é uma das coisas bem úteis para mim que eu poderia utilizar, né? Fazer aulas da faculdade que eu tô cursando. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui que já tá quente aqui dentro, né? Espero que não faça barulho aí Eu fechei as saídas de ar bem em frente aqui do microfone do celular. Mas beleza pessoas, vamos lá. Então o celular eu posso usar para isso. Eu também uso para joguinho. Obviamente tem aqueles 5, 10 minutos que a gente para durante o dia para jogar um pouquinho, coisa rápida, né? Normalmente jogos de celular são jogos mais simples, feitos pra gente jogar rapidinho, né? Joga uma partida de uma batalhazinha lá, de um jogo de pecinhas da Sega que eu tenho aqui, Sonic, acho que é Sonic Super Heroes, Sega Super Heroes, agora esqueci o nome, mas é um joguinho básico e não me toma tempo, porque eu só jogo nos tempos que eu tenho de 5, 10 minutos por aí. Então também serve para diversão, por que não, né?
A gente não é de ferro. Facebook eu uso muito pouco, mas eu uso no celular também de vez em quando. O celular eu uso para ver vídeos também, né? Mas aí que tá. Quando a gente fala em ver vídeos no YouTube, eu falo YouTube porque eu não tenho Netflix mais. Eu tinha. No YouTube aí a gente ou pode esquecer, entre aspas, né? Esquecer da vida, por assim dizer, e ficar vendo vídeos de qualquer coisa que não acrescente nada, ou de vez em quando a gente pode ver vídeos mais divertidos também, obviamente. Mas aí que tá, que uso que você extrai do YouTube, do celular, que uso que você extrai das coisas que você tem no celular, como eu disse, eu uso para estudar. Dá pra aprender de tudo hoje em dia. Entra no YouTube e digita lá como é feito bolinhas de gude. Quero ver quem é da minha época e lembra. Como são... eu tive que passar pela direita aqui, o próprio carro da guarda, porque ela não tá andando quase nada, né? Tá até parando um outro carro, pelo que eu tô vendo lá. Bom, entrou na faixa ali. Então o trânsito é uma coisa complicada, mas tudo bem. Ele estava na esquerda porque ele ia entrar ali na faixa da rotatória, por isso que ele estava mais lento. Eu acabei indo pela direita porque eu já estava mais rápido. Mas vamos lá, pessoas. Como são feitas bolinhas, fabricadas bolinhas de gude, como é feito o vidro, como é feito montado um carro. Dá pra gente... Eu tô falando assim como é feito, baseado nas curiosidades que eu gosto de ver de vez em quando, né? Por eu ser curioso, vez ou outra eu vejo um vídeo de qualquer coisa. Sabe, um vídeo curioso que eu vi esses dias é um campeonato de pega-pega. Pega-pega é uma brincadeira que a gente brincava na rua, na minha infância lá. Na rua onde eu moro, onde eu morava, né? A gente brincava de pega-pega. Tem que sair correndo, se um pega o outro, ou esse que foi pego ajuda, ou ele vira aqui o que vai pegar o resto. Então era uma brincadeira assim, de criança, brincadeira de rua. Existe campeonato oficial de pega-pega. É claro que é assim, é num ambiente fechado, grande, cheio de obstáculos, onde o pessoal vai passando por obstáculos, pula por cima, passa por baixo e tal. É muito legal, muito interessante. Eu não sabia que existia campeonato de pega-pega, olha só. Então essa é a curiosidade, onde a gente pode ser levado a conhecer coisas novas, né? Então, para que a gente pode usar um celular, por exemplo, né? A não ser para às vezes ver algumas curiosidades. No meu celular, lá em casa eu tenho umas 7 ou 8 versões diferentes de linguagens da Bíblia. Por exemplo, versões com a linguagem um pouco num português um pouco mais antigo, vamos dizer assim, né? Um pouco mais formal. Depois tenho em algumas linguagens que vão facilitando, usando um português mais simples, e até chegar numa linguagem bem mais simples de entender, né? Então versões da Bíblia eu tenho várias. No celular eu tenho todas elas, né? Todas as que eu tenho em casa lá, desde linguagens mais... Eu vou colocar assim o jeito mais difícil de entender. Eu falo difícil pelo português ser um pouco mais formal, né? E mais fácil de entender também, com palavras mais simples, expressões mais simples de entender. Então no celular eu carrego tudo isso. Eu não preciso carregar 7, 8 bíblias na mão para ter tudo isso à disposição. Olha que poder. Isso sem contar com livros, outros tipos de livros também de leitura recorrente e tal, que eu posso ter na minha mão, né? Então a gente pode carregar na nossa mão, num aparelho de celular aqui, uma telinha pequena. É claro, a telinha pequena não substitui por exemplo, uma leitura realmente de uma Bíblia num papel. Eu prefiro, inclusive,
Eu gosto muito mais de ler a Bíblia no papel do que no celular, porque é mais fácil ir, voltar páginas, consultar outras referências sem perder a anterior, marcar página, até riscar, fazer anotações é mais fácil no papel, para mim, né? Tem gente que prefere no celular sem problema nenhum, mas a qualquer momento a gente pode ter à disposição tudo isso, todas as versões da Bíblia na palma da mão. Isso só estou falando do celular. Agora, onde eu estou aqui dentro, é dentro do meu carro. Será que a gente usa bem o nosso carro, por exemplo? Como assim? Aí eu já estou entrando num ponto um pouco mais vamos dizer, de ajudar um pouco mais os outros, né? Por exemplo, nossa, aqui tá bem carregado. Se eu tenho um carrinho, eu não posso ajudar as pessoas por exemplo, dando carona ou levando coisas para cima e para baixo, ou seja, usar o carro que eu tenho à disposição de pessoas que precisem de ajuda, por exemplo, levar alguém no médico, alguém que não tenha tanta mobilidade assim para pegar ônibus, por exemplo, e precisa de ajuda. É claro que não depende só do carro em si, depende de ter tempo para fazer isso, mas tempo também é uma coisa. Se a gente for entrar no assunto de tempo aqui, você usa bem o seu tempo, a gente não sai hoje. Eu pego a rodovia para ir para São Paulo e não esgoto assunto. 2 horas falando sobre usar bem o tempo. Isso porque nos dias de hoje é uma das coisas que a gente conversa bastante, né, no dia a dia. Ter tempo para fazer as coisas. Mas enfim, você usa bem então o carro que você tem, além de usar, obviamente tem que cuidar. Assim também do celular, né? Que o celular é um pouco mais tranquilo de cuidar, vamos dizer assim. O carro exige cuidados maiores porque ele é um motor, uma peça maior, algo que tem várias mecânicas envolvidas, né? Mecânicas eletrônicas. Então a gente tem que cuidar bem dele para a gente conseguir usar bem ele. E o uso de um carro, por exemplo, como eu disse, além de levar pessoas que precisem de ajuda, né? Transportar coisas, tal. Quando você usa bem o seu carro, você consegue extrair todo o potencial que ele pode ser útil, não só para você. No caso, o celular é mais pessoal mesmo. Agora o carro pode ser compartilhado, pode ser usado para ajudar, tal, outras pessoas, né? Então você usa bem o seu carro. E eu tava falando de livros que a gente pode carregar no celular, né, para ler no celular. Você tem alguns livros em casa em que você ainda não leu? Se você tem livros que ainda não leu e são assuntos até que vão agregar alguma coisa, você não está usando bem o quê? O espaço que você tem na sua casa. Está ocupando espaço à toa, ou os livros estão fechados. Livros fechados não produzem nada. Então, se você abrir um livro e começar a ler, aí sim ele vai estar sendo útil para que ele foi criado, né? Nossa, o trânsito aqui é complicado mesmo. Às vezes as pessoas deixam para virar em cima da hora e acaba fechando outros motoristas. É complicado. Por isso que ao fazer esses vídeos aqui eu tenho que prestar atenção ao mesmo tempo em tudo que acontece. Esse horário aqui não é tão de pico assim, né? 8h24 agora, mas realmente há de se prestar atenção que tem um certo trânsito nesse horário. E bom, então livros que a gente tem em casa, coisas que a gente poderia usar, mas está lá parado e não usa. De repente, se alguém casou há muito tempo, ganhou aquele conjunto de pratos e copos lindos, que está esperando uma boa ocasião para usar, sinto lhe informar, mas dificilmente você vai achar uma boa ocasião para usar.
Pega e usa. Tá lá para isso, né? Eu falo isso de exemplo, não que a gente tenha, mas minha mãe como ela é casada há muito tempo, né? Então até pouco tempo atrás ela tinha coisas que ela tava guardada e não usava. Ela falou: quer saber? Vou usar isso daqui, porque se for esperar um jantar especial, um almoço especial para usar, não vai usar. Sinto dizer. Pega e usa no dia a dia, usa aos poucos, conforme vai quebrando, porque copo quebra, prato quebra. Ontem quebrou um copo em casa lá, então copo quebra, é normal. Então a gente vai substituindo, né? Então começa a usar presente de casamento. Se você tem presentes guardados que não usou até hoje, começa a usar. Dá uma renovada no visual do almoço, da janta da sua casa, que o ambiente de repente fica até mais legal, até diferente, né? Então começa a usar. E bom, teria mais coisas para falar, mas como eu já estou chegando, eu vou partir para um último ponto aqui que eu gostaria de abordar. Você usa bem a Bíblia, né? Eu gostaria de pensar sobre isso, inclusive pensar para mim: será que eu estou usando extrair o máximo de potencial da Bíblia? A Bíblia, como eu disse em vídeos passados, é uma das coisas que eu acho infinita. A gente vai sempre ler, sempre aprender e nunca vai ter esgotado ela. Quando você pega um livro comum e lê, por mais que tenha, por exemplo, a Bíblia tem em torno de, em média, 1500 páginas, com letras pequenas, realmente é um livro bem grande. E por mais que você pegue um outro tipo de livro, não é a mesma coisa. Porque quem escreveu a Bíblia através das pessoas foi o próprio Deus, né? Que direcionou os livros que iam entrar na Bíblia. Isso já é um outro assunto. Mas é por isso que eu acho a Bíblia um livro infinito. A gente vai estar sempre aprendendo com ela. Além da própria Bíblia, tem estudos paralelos que a gente pode fazer, procurando achados arqueológicos, lugares onde aconteceram algumas histórias da Bíblia, né? A gente pode pesquisar por aí. Tem gente que vive assim, como arqueólogo, pesquisando lugares onde a Bíblia cita. E até hoje é possível achar objetos, coisas que são de povos que são citados na Bíblia. Tem gente que estuda isso a vida inteira, né? Então é bem interessante. Além dela em si já tem um conteúdo que não termina, porque o ser humano vai estar sempre precisando ser corrigido em alguma coisa, em uma área ou outra. Se você lê a Bíblia várias vezes ao longo de vários anos, ainda assim você não vai saber tudo, mesmo porque pode até saber, vamos dizer, o que está escrito lá, mas será que a gente tem a capacidade de colocar em prática todos os ensinamentos da Bíblia? Não tem. Então por isso que eu estou falando, a Bíblia é um livro infinito. A gente vai estar sempre aprendendo com ela, né? E sempre tirando lições para a nossa vida. Vira e mexe eu leio texto, eu já comentei isso, textos que eu leio da Bíblia, que eu já ouvi várias mensagens de pastores falando sobre determinados textos, mas às vezes eu pego para ler com calma, no meu quarto lá em silêncio, eu acabo aprendendo mais coisa ainda, né? Acabo tirando algumas lições a mais para minha vida. Então a Bíblia não termina. E você usa bem ela? Como seria um uso bom da Bíblia? É simplesmente fazer o que está escrito lá, ler e colocar em prática, né? Ela mesma fala isso. Não seja apenas ouvinte. Ouvinte é o quê? Da palavra. O ouvinte do que a Bíblia está dizendo, mas praticante, colocando em prática, colocando
o que está escrito lá na sua vida em prática, né? Deixando de mentir, por exemplo. Só para citar alguns exemplos, sendo mais paciente, mais tolerante, mais tranquilo com relação à vida, principalmente reconhecendo que cada vez mais que nós não temos capacidade por nós mesmos de viver, mas que a vida em si é um dom de Deus que nos dá, né? Sendo grato a Deus por tudo. Quando a gente alimenta uma gratidão a Deus, a gente percebe que tudo que a gente tem, seja o celular, a tecnologia embarcada num celular, num carro, os livros que foram escritos, tudo isso foi possibilitado porque Deus capacitou pessoas para estudar e trazer essas tecnologias, essas escritas, para que a gente pudesse fazer bom uso delas. E principalmente a capacidade vem de Deus também, porque a gente possa viver e conseguir ler, né? Nós temos olhos para enxergar, graças a Deus por isso a gente pode ler as coisas, a gente pode aproveitar tudo o que Deus criou, né? Ver toda a beleza que Deus criou. Beleza? Vou parar por aqui, pessoas. Cada dia eu paro num lugar diferente. Onde tiver vaga eu paro. Fazia tempo que eu não parava nessa rua aqui. É Governador Pedro de Toledo, daqui de Piracicaba. Beleza? Então paro por aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado de carona. Um abração e até mais.